Existe uma regra de ouro que facilita nossa jornada na vida. Se concentrar apenas no que podemos controlar. Quando você aprende a diferenciar o que está ao seu alcance do que não está, e direciona sua energia para aquilo que realmente pode influenciar, algo poderoso acontece. Suas ações se tornam mais focadas e intencionais, trazendo resultados concretos e positivos para a sua vida. As regras de ouro costumam ser simples, e até óbvias, mas isso não significa que sejam fáceis de aplicar. Muitas vezes, saber o que deve ser feito é apenas metade da batalha. O desafio real está em ter a disciplina e o autocontrole para colocar esses princípios em prática. O estoicismo nos oferece ferramentas práticas e poderosas para fortalecer nosso autocontrole e manter o foco no que realmente importa. Neste vídeo, vamos explorar como você pode adotar essa regra de ouro no seu dia a dia, avançando na vida de forma significativa e verdadeira. Fique conosco até o final, e você aprenderá como praticar cada aspecto dessa regra pode transformar sua vida. Então, vamos começar. O poder das suas palavras. Elas podem te elevar ou te derrubar. O que você diz não apenas reflete o que você pensa, mas também molda sua realidade e afeta profundamente o mundo ao seu redor. Para os estoicos, a importância de um discurso consciente era clara. Palavras soltas ao vento podem criar tempestades de caos. A primeira regra de ouro para transformar sua vida é prestar atenção no que você diz. Se você já passou dos 20 anos, provavelmente já se arrependeu de algo que disse sem pensar. Quantas vezes palavras ditas impulsivamente nos colocaram em situações embaraçosas, destruíram oportunidades ou machucaram pessoas ao nosso redor? Isso acontece porque, muitas vezes, reagimos no calor do momento, especialmente quando nos sentimos provocados ou desafiados. Nessas situações de tensão, nosso instinto inicial é de contra-atacar, de nos defender e reagir imediatamente. Essa reação rápida geralmente acontece quando sentimos que nosso ego está sendo ameaçado ou nosso orgulho ferido. Nessas situações, falamos sem pensar, apenas para soltar a emoção que nos domina, e mais tarde nos arrependemos profundamente. Falar sem pensar faz parte da natureza humana. Antigamente, reagir rapidamente a uma ameaça era essencial para nossa sobrevivência. Hoje, porém, essa necessidade de reagir imediatamente precisa ser treinada. Quando deixamos a emoção tomar conta, falando sem pensar, perdemos o controle da situação e muitas vezes pioramos o que poderia ser facilmente resolvido com calma e clareza. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos lembra que nossa verdadeira força está em nossa capacidade de raciocinar. Ele disse: "A única coisa que nos diferencia dos animais é nossa capacidade de raciocínio. Quando a ignoramos ou a desperdiçamos, nos rebaixamos ao nível deles." Os animais agem apenas por instinto, porque mentalmente não têm poder de escolha. Nós temos, mas quando falamos sem pensar, desperdiçamos esse poder. Da próxima vez que você se sentir provocado por alguém ou por alguma situação, experimente uma abordagem diferente. Pare por um momento antes de responder. Apenas alguns segundos de reflexão podem fazer uma grande diferença. Às vezes, a melhor resposta é não dar nenhuma resposta. O silêncio pode ser uma ferramenta poderosa de autocontrole. Quando você escolhe não reagir imediatamente, você demonstra força e sabedoria. Ter autocontrole não é um sinal de fraqueza, mas de maturidade e inteligência emocional. Em vez de responder com palavras que podem machucar ou piorar a situação, o silêncio permite que você mantenha a calma e o controle. Desenvolver o hábito de pensar antes de falar é um exercício que todos podemos praticar e aprender. Comece em conversas mais simples e, aos poucos, aplique isso em situações mais complexas e desafiadoras. Controlar nossas reações nos ajuda a crescer e evoluir, mostrando que a verdadeira força vem de dentro. Como Epicteto disse, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Ao dominar essa regra de ouro de pensar antes de falar, estamos no caminho para nos tornarmos nossa melhor versão. Imagine por um momento que suas palavras são como sementes. Cada coisa que você diz é plantada no solo fértil do mundo ao seu redor. Palavras de encorajamento, gratidão e bondade brotam em árvores frutíferas de relacionamentos saudáveis e ambientes positivos. Em contrapartida,
Palavras de crítica, pessimismo e raiva cultivam ervas daninhas que geram mal-entendidos e conflitos. Quando controlamos nossas palavras, controlamos também o impacto que geramos nas situações e nas pessoas ao nosso redor. Esse domínio pode transformar nossas vidas, promovendo progresso moral, financeiro, espiritual e emocional. Pensar antes de falar não significa negar quem somos, mas sim escolher a versão mais sábia e forte de nós mesmos. Lembre-se que cada palavra é uma escolha. Quando você se controla, controla suas emoções, suas reações, e então você mostra sua verdadeira força. Se este vídeo te fez pensar sobre o poder das palavras, te convido a se inscrever no canal para aprender mais sobre como viver com autocontrole e sabedoria. O poder das suas ações. Como você age? A maneira como você age no seu dia a dia é um reflexo direto do seu nível de autocontrole, e isso influencia todas as áreas da sua vida: moral, financeira, espiritual e emocional. Cada pequena ação que você realiza molda seu destino e define quem você é. Por isso é fundamental entender que seu nível de eficiência na vida está sob seu controle. Ele é determinado pelas escolhas que você faz, consciente ou inconscientemente, a cada momento. A regra de ouro que pode mudar tudo em sua vida é simples: haja com intenção e propósito. Este princípio, baseado no estoicismo, nos ensina a assumir controle total sobre nossas ações, sem deixar que impulsos ou emoções momentâneas nos guiem. O filósofo Epicteto nos ensina: quando não fazemos nossas próprias escolhas, acabamos vivendo pelas escolhas dos outros. Isso significa que, se você não assumir o controle de suas ações, outras forças, sejam elas sociais, emocionais ou circunstanciais, acabarão moldando seu caminho por você. Agir com consciência exige uma reflexão constante sobre o que fazemos e, mais importante, por que fazemos. Muitas vezes, vivemos no piloto automático, replicando comportamentos e padrões que absorvemos sem nunca questioná-los. Um exemplo disso é a história de uma mulher que estava preparando um pernil para o jantar e cortou as pontas da carne. Confuso, seu marido perguntou por que ela fazia isso. Ela disse que era assim que a mãe dela fazia. Naquela noite, a mãe dela veio jantar com eles. Aproveitaram para perguntar por que ela cortava as pontas do pernil. Ela respondeu que era porque a mãe dela fazia assim. Curiosos, decidiram ligar para a avó e perguntar o motivo. E a resposta dela foi: porque a forma dela era pequena. Algumas vezes nossas ações podem ser guiadas por tradições sem sentido, hábitos herdados ou reações impulsivas, que de alguma forma ainda preservamos no nosso subconsciente. Imagine sua mente como um grande arquivo mental. Algumas coisas que nos acontecem ou que aprendemos, guardamos nesse arquivo, sem o menor critério. E sempre que passamos por uma situação parecida, usamos esse arquivo como padrão de referência. Para aplicar a regra de ouro de agir com consciência, precisamos questionar e renovar esses arquivos mentais. Platão dizia que, de vez em quando, temos que colocar nossos hábitos e costumes enfileirados à nossa frente, para saber quem manda em quem. Se somos nós que os usamos ou eles quem nos controlam. Este é o primeiro passo essencial para uma mudança profunda em nosso comportamento, nos colocando no caminho certo para agir de maneira alinhada com quem queremos ser. O segundo passo é definir metas claras para a mudança que queremos. A transformação das suas ações diárias começa quando estabelecemos metas específicas. Sêneca disse: se você não sabe para onde vai, nenhum vento será favorável. Sem um objetivo claro, nossas ações perdem direção e propósito. Muitas vezes falhamos em algo, não por falta de coragem ou força de vontade, mas porque não conseguimos definir claramente o que queremos. Para colocar a regra de ouro em prática, suas metas devem ser específicas e realistas. Por exemplo, se o objetivo é cultivar mais paciência, uma meta concreta seria contar até 10 antes de responder quando algo irrita e tentar fazer isso ao menos uma vez por dia na próxima semana. Pequenas mudanças praticadas diariamente podem transformar seu autocontrole em um hábito sólido. Ter metas claras torna a mudança mais fácil. O método SMART, usado em administração, significa metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. É uma ferramenta eficaz para isso. Esse método faz a mudança parecer mais real e alcançável,
mostrando um caminho claro a ser seguido. Isso significa escolher ações específicas, medir seu progresso, estabelecer objetivos alcançáveis que façam diferença em sua vida e realizá-los dentro de um prazo estabelecido. Ao definir metas claras, você direciona suas ações, e isso fornece ao seu cérebro a estabilidade necessária para operar de forma eficiente. Saber exatamente o que fazer economiza energia que, de outra forma, seria desperdiçada na indecisão. Esse tipo de clareza muda nosso nível de eficiência e aumenta nossa produtividade. Colocar a regra de ouro em prática significa estar disposto a adotar novas rotinas e experimentar maneiras diferentes de agir. Por exemplo, para ser mais direto, comece praticando uma comunicação mais assertiva em situações simples, evitando dar voltas no assunto. Isso ajuda a construir confiança e transforma o novo comportamento em hábito. Outro exemplo, quando você quer controlar suas finanças, uma estratégia é criar um orçamento, anotar todos os seus gastos do mês. Isso te ajuda a entender como você utiliza seu dinheiro. Ouvindo isso pela primeira vez, pode parecer mesquinho. Vou ter que anotar o cafezinho ou o pão de queijo que compro na rua. Mas imagine que sua casa esteja com alguns vazamentos de água e você só descubra isso quando sua conta de água dispara. O que você faria para encontrar o problema? Você chamaria um técnico para encontrar e consertar esses vazamentos, certo? O princípio é o mesmo com as finanças. Se não sabemos onde e como gastamos, acabamos usando dinheiro sem pensar. Aplicar a regra de ouro de agir com consciência e controle é uma prática que influencia todas as áreas da vida. Às vezes, tentamos mudar em áreas específicas, mas acabamos perdendo o controle em outras, como se só conseguíssemos nos controlar em partes da nossa vida e não no todo. Queremos ser moralmente melhores, mas negligenciamos nossa saúde e nosso corpo. Tentamos ser mais positivos, mas não conseguimos controlar nossos gastos. Ou decidimos parar um vício, mas caímos em outro. Para uma transformação real, é necessário assumir a responsabilidade de todas as nossas ações em todas as áreas da vida, e não apenas em algumas partes. Implementar a regra de ouro também envolve refletir sobre como estamos indo, celebrar as vitórias e aprender com os erros. A mudança de comportamento não é um caminho reto, é um processo com altos e baixos, cheio de desafios. Encarar esses desafios como oportunidades de aprendizado, em vez de falhas, ajuda a manter o foco na melhoria contínua. Quando você desenvolve o hábito de focar seus pensamentos e ações naquilo que você pode controlar, você começa a cultivar uma perspectiva mental saudável. Este hábito reduz a irritação e a ansiedade, prevenindo que emoções negativas criem raízes. Com o tempo, esse hábito de controle e foco se torna uma parte natural da sua vida. Lembre-se sempre de agir com intenção e propósito. Essa é a regra de ouro que transformará a sua vida. E antes de seguirmos, preciso te dizer, se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal, assim o YouTube entrega nosso conteúdo para mais pessoas. O poder do seu julgamento. Como você interpreta o que te acontece. Imagine que a vida é como uma tela em branco, onde cada experiência é uma cor jogada aleatoriamente. Essas cores não têm significado por si mesmas, elas são neutras. O que realmente importa é como você escolhe pintar essa tela, ou seja, como você decide interpretar cada experiência. No estoicismo, o foco não está no que acontece, mas em como você reage ao que acontece. Não é o evento em si que importa, mas como você escolhe enxergá-lo e lidar com ele. E tudo começa com a forma como você julga e interpreta as situações que enfrenta. Essa interpretação é o que dá forma e sentido às suas experiências. Temos uma tendência de reagir automaticamente, com pensamentos como gosto, não gosto, bonito, feio. E isso é algo que sempre aprendemos ao longo da vida, e se tornou ainda mais forte com as redes sociais. Pense em como usamos o celular. Deslizamos a tela rapidamente, decidindo em segundos o que queremos ver ou ignorar. Estamos sempre em busca de respostas imediatas e julgando muitas vezes sem nem perceber. Porém, o que os estoicos nos ensinam é que temos controle sobre esses julgamentos. Podemos decidir como queremos enxergar cada situação. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: "Se alguma coisa externa lhe causa angústia,
Não é a coisa em si que o perturba, mas seu julgamento a respeito, e isso você pode mudar agora. Isso significa que, entre o que acontece e como reagimos, existe um espaço de liberdade, o espaço do nosso julgamento. É nesse intervalo que reside nosso verdadeiro poder de escolha. Quando algo acontece, nossa mente imediatamente forma um julgamento ou opinião, que é seguido pela nossa reação. A regra de ouro é perceber que entre o evento e a reação, há uma oportunidade para refletir sobre esse julgamento e escolher uma resposta mais racional e menos emocional. Um exemplo prático disso é nossa reação a críticas ou insultos. Quando alguém nos ofende, o insulto só tem o peso que escolhemos dar a ele. Se você decide que palavras não têm importância, o insulto perde sua força imediatamente. Mas, se você permite que as palavras te afetem, você está escolhendo dar importância a elas. Esse processo é uma escolha consciente. O estoicismo nos ensina a fazer escolhas melhores. Em vez de se deixar abalar, você pode reinterpretar a situação e manter sua paz interior intacta. E a maneira como interpretamos nossas experiências determina nossa qualidade de vida. Isso porque nossas emoções e reações são moldadas por nossos julgamentos. Por exemplo, sentir dor é inevitável, mas o sofrimento que surge dessa dor é uma escolha. Uma gripe pode ser vista como um incômodo pequeno ou como uma calamidade total, dependendo de como você decide interpretá-la. Quanto mais conscientes estivermos de nossos julgamentos, mais poderemos transformá-los em interpretações que promovam a calma e a resiliência em nossas vidas. Com as redes sociais, ficamos acostumados a julgar de forma bem mais rápida, mas esse hábito pode ser desaprendido. Precisamos reconhecer que esses julgamentos automáticos são apenas isso, reações automáticas, que nem sempre são corretas ou úteis. Por exemplo, se sentir ofendido com um comentário amargo e querer reagir, pode tirar sua paz em segundos. Ou passar o cartão a cada promoção ou lançamento pode te deixar enterrado em dívidas. Ao adotar uma postura estoica, nos desafiamos a fazer uma pausa e refletir antes de reagir, buscando uma interpretação mais equilibrada e racional. Sêneca também reforçou essa ideia quando disse: tudo depende da nossa opinião. Nossos sentimentos, como dor, prazer, frustração ou alegria, são amplificados ou diminuídos pela forma como pensamos sobre eles. Adotar essa mentalidade não é fácil, requer prática e consciência contínua. Mas ao desenvolver essa habilidade de interpretar e julgar de forma consciente e controlada, você começa a experimentar um progresso real em todas as áreas de sua vida: moral, financeira, espiritual e emocional. Você se torna o mestre de sua mente, capaz de enfrentar qualquer situação com calma e clareza, sabendo que a forma como você vê o mundo está completamente sob seu controle. Ao fazer isso, não apenas desenvolvemos um maior autocontrole, mas também avançamos em nossa jornada de crescimento moral, emocional e espiritual. A regra de ouro aqui é saber que não é o mundo que nos faz sofrer, mas a maneira como escolhemos interpretá-lo. Treine sua mente para julgar com sabedoria, e sua vida será transformada. Não se limite apenas a ouvir esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e participe sempre desses ensinamentos, contando sua história, deixando sua marca nos comentários. Cada vez que nos permitimos aprender, somos transformados e podemos ser melhores do que fomos ontem. Seu nível de comprometimento. Quando falamos de autocontrole, muitas vezes esquecemos que a verdadeira força por trás de qualquer mudança significativa é a ação. Isso é determinado pelo seu nível de comprometimento. Nenhuma regra de ouro funciona sem colocar a mão na massa, sem seu comprometimento em agir. O compromisso é o que mantém todas as outras partes unidas, é o que faz com que você volte a este vídeo, buscando entender melhor como aplicar essas lições estoicas em sua vida a cada dia. Compromisso é essencialmente um pacto que você faz com você mesmo. É algo que não depende de mais ninguém, ou de qualquer coisa. É o que te motiva a levantar todas as manhãs com a determinação de ser um pouco melhor do que ontem. Og Mandino, um grande escritor americano que venceu o alcoolismo, disse: construa bons hábitos e se torne refém deles. E é exatamente isso que queremos dizer aqui. Quando você se compromete verdadeiramente,
Você cria uma estrutura de hábitos positivos que começa a guiar automaticamente suas ações e decisões. Pense em todas as vezes que você prometeu mudar algo em sua vida, mas logo depois encontrou uma desculpa para não sair do sofá. Seu sonho pode não se deixar levar pela opinião dos outros, ou aprender a confiar mais em você. Ser menos impulsivo, ou aprender a viver com mais calma, ou ser mais focado em seus objetivos. Pense o que verdadeiramente pode ter faltado em todas as vezes que você tentou. Comprometimento. E é essa falta de comprometimento que muitas vezes impede o progresso em nossa jornada moral, financeira, espiritual e emocional. O comprometimento é o alicerce da mudança. Ele não é apenas sobre querer algo, é sobre decidir que, a partir deste momento, você não tem mais a liberdade de escolher qualquer caminho aleatório. Você escolhe, conscientemente, se alinhar com o que é importante para você, com o que você acredita ser certo e justo. E a partir daí, todas as suas ações refletem essa escolha. Como nos disse Epicteto, primeiro diga a si mesmo o que gostaria de ser e depois o que tem que fazer. Esse é o verdadeiro autocontrole. Saber que você tem o poder de decidir e, mais importante ainda, a força de manter essa decisão. Imagine o impacto de ser comprometido. Quando você controla o que fala, age de acordo com seus valores e interpreta suas experiências com sabedoria, você não apenas transforma sua própria vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Seu comprometimento se torna um exemplo, uma luz para aqueles que procuram maneiras de melhorar. A filosofia estoica nos ensina que, ao cultivarmos uma vida de virtude, não só nos tornamos mais resilientes emocionalmente, mas também mais ricos em espírito. Essa riqueza não tem preço, pois é a chave para uma vida plena e equilibrada. Portanto, decida se comprometer hoje. Não deixe para amanhã o que pode ser transformado agora. Comece praticando o autocontrole sobre o que você pode controlar: suas palavras, suas ações, suas interpretações, e faça disso a regra de ouro da sua vida. Porque, ao final, o que realmente muda a sua vida não é o que você faz de vez em quando, mas o que você se compromete a fazer todos os dias. E lembre-se, é seu comprometimento com você mesmo que te levará ao progresso verdadeiro. Seja o arquiteto do seu destino, use essas regras de ouro em todos os momentos. Obrigado por assistir.